Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de torta de morango com nata que eu faço, fica muito bom. E sempre que eu faço essa receita e posto lá no Facebook, no Instagram, todo mundo fica me perguntando: como é que você faz? Ensinar a gente. Então hoje eu resolvi passar para vocês como eu faço essa torta, que é deliciosa, simples de fazer e muito barata, né? A gente consegue encontrar em morangos o ano inteiro no Brasil. Eu mesmo consegui comprar 4 bandejas de morangos por apenas R$ 10 aqui em BH. E eu creio que também não deve fugir muito disso aí no restante do Brasil. Então, se você tem interesse de saber como é que fazer essa delícia de receita, me acompanhe no vídeo, que aí a gente vai aprender então o passo a passo. Então, para a massa, nós vamos precisar de 5 ovos inteiros, uma xícara de 240 ml de açúcar cristal, 50 ml de óleo de soja ou da sua preferência, e eu tenho aqui uma xícara de 240 ml de farinha de trigo e meia xícara de amido de milho, tá? Lembrando sempre, a medida padrão das xícaras é de 240 ml, e eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes para ficar mais fácil de você acompanhar. Eu começo então batendo numa batedeira os 5 ovos, tá? Nós vamos bater esses ovos em velocidade máxima até eles dobrarem de volume. E uma informação importante é que essa massa não leva fermento, tá, pessoal? Agora que os nossos ovos já dobraram de volume, nós vamos acrescentando aos poucos a nossa xícara de açúcar e vamos bater por mais 3 minutinhos. Pessoal, aproveitando, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, assim você vai me ajudar bastante. Então agora nós vamos misturar a nossa farinha de trigo juntamente com o nosso amido de milho e vamos acrescentando aos poucos ao nosso creme de ovos e açúcar. E não se esqueça de peneirar, que é muito importante, tá bom? Pessoal, como essa massa ela não vai fermento, então é importante de você misturar com a ajuda de um fouet ou de um garfo, mexendo sempre de baixo para cima, envolvendo toda a farinha com o nosso creme de ovos, tá? Mexendo devagar para que a gente não perca o ar, porque vai ser esse ar que vai fazer essa massa crescer, já que nós não vamos utilizar o fermento, tá? Pessoal, reparem que essa massa ela fica bem densa e dá a impressão que ela está pesada e que não vai dar certo, mas pode ficar tranquilo que ela dá super certo e fica uma delícia, muito parecido com o pão de ló. Depois que a gente misturou então a farinha de trigo, a gente vai acrescentar os 50 ml de óleo de soja e nós vamos misturar bem e aquele mesmo processo, misturando de baixo para cima, devagar e tendo cuidado para a gente não perder o ar que está nessa massa, tá bom? Agora que nós já envolvemos todo o óleo na nossa massa, eu tenho aqui uma forma de 20 por 7 de altura, tá? E forrei ela com papel manteiga, mas se você não tiver, você pode passar aí um desmoldante ou então untar com a manteiga e farinha, que também dá super certo. Então a gente vira essa massa na forma, tá? Repare, pessoal, olha que massa bonita que ela fica. E ela é bem simples de fazer e o mais impressionante é que ela vai crescer sem precisar de ter fermento. E só para reforçar, não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo e se não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. Eu vou levar essa massa ao forno por 50 minutos, tá? A uma temperatura de 180 graus. Bom, depois que a massa assou, eu já esperei ela esfriar, desenformei, retirei o papel manteiga da nossa massa. Gente, e olha que lindo que ficou essa massa. Ela ficou bem macia, ficou bem estruturada essa massa e vai ficar bem fácil para a gente partir ela. Nós vamos precisar de fazer 3 discos de massa para a gente poder rechear. Olha só que massa fofinha, gente, maravilhosa essa massa. Então aqui eu já parti a nossa massa em 3 discos, pessoal, e olha que fofinho que é essa massa, muito boa de se trabalhar e o melhor de tudo, ela fica bem estruturada, tá? Pessoal, eu aproveitei a mesma forma onde eu assei a massa para a gente poder montar a nossa torta, tá? Eu forrei ela com plástico higienizado e você pode utilizar também um plástico filme, tá bom? Essa técnica do plástico vai ajudar muito na hora de desenformar.
Para o recheio da nossa torta, eu tenho aqui aproximadamente 50 gramas de chocolate branco, fica a seu critério, uma caixinha de leite condensado, que eu deixei na geladeira por 6 horas, e tenho aqui também uma caixinha de chantilly, a de 200 ml, que deixei na geladeira por 6 horas. Também vamos utilizar 200 gramas de nata fresca, e eu tenho aqui 2 caixinhas de morango, tá? Já estão higienizados. E esses morangos, ele está bem bonito, né, pessoal? Olha só. Mas a gente vai picar esses morangos, eles em pedacinhos menores, tá bom? Bom, os nossos morangos, eles têm que estar bem picadinhos assim, tá? Em pedaços miúdos. Eu coloquei no bowl da batedeira meia caixinha de leite condensado, que já está gelado, mais os 200 ml de chantilly. Daí a gente vai bater por aproximadamente 15 segundos, só para misturar esses dois ingredientes, pessoal. Então, depois de 15 segundos, a gente vai acrescentar a nossa nata, são aproximadamente 200 gramas de nata, tá? E a gente vai bater esse chantilly até ele ficar bem firme. Então, esse é o ponto que o nosso chantilly tem que ficar, tá? Ele tem que ficar bem firme nessa consistência. Agora nós vamos incluir os nossos morangos picadinhos. Pessoal, vocês não fazem noção do cheiro, tá? E vamos misturar muito bem até a gente envolver todo o nosso morango ao nosso chantilly. Depois de misturar os nossos morangos, a gente vai acrescentar então os 50 gramas de chocolate branco e vamos misturar. Eu vou molhar a nossa massa com uma misturinha de água e leite condensado, tá? Pessoal, eu não molhei muito porque eu quero uma torta mais estruturada. Então eu venho agora colocando o nosso recheio em cima do disco de massa e vou repetir o processo até acabar os discos. Olha aí, depois de espalhado, eu venho então novamente com o disco de massa, cubro, molho com a nossa mistura de leite condensado e água, repito o processo até realmente acabar os 3 discos de massa, tá bom? Assim que eu termino de rechear, eu cubro então com o plástico mesmo e vou levar para a geladeira por aproximadamente 8 horas. No meu caso eu deixei de um dia para o outro, tá? E assim o sabor fica mais intenso. E depois de passar então uma noite inteira, eu vou desenformar a nossa torta. Então, depois de desenformada, ela fica dessa forma. Reparem que ela fica bem estruturada. É por isso que eu amo fazer essa massa. E para finalizar, então, eu cobri a nossa torta com uma camada de chantilly e morango, que tinha sobrado do que eu tinha batido. Mas, se você preferir, você pode passar apenas o chantilly aí, fica a seu critério. Pessoal, então a torta ficou assim depois de pronta. Eu não tive muita cerimônia porque eu fiz apenas como uma opção de sobremesa. Mas aí você pode decorar, se você for fazer para um jantar, para um almoço especial, ou até mesmo para uma festa de aniversário. Pessoal, essa torta é simplesmente maravilhosa. Podem fazer porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E se você fizer, comente aqui no meu canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima receita. Tchau, tchau.